Quem aqui é corintiano? Gente, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Quero que você se assente, você que está em casa, compartilhe esse link. E para todos que estão aqui, se essa mensagem falar com você, e você falar, nossa, Erics, eu quero olhar de novo, quero ouvir de novo, eu quero pedir, por favor, que você se inscreva no canal do YouTube. Nós não queremos, o canal no YouTube. A gente só quer que essa mensagem venha alcançar mais pessoas. Então você pode assistir de novo, compartilhar com seus amigos, com a sua família. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João. Evangelho de João. E o tema da nossa mensagem de hoje é conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. João, capítulo 17, vai ser o nosso texto base. E o tema da nossa conversa de hoje à noite é conhecendo a Deus. Assim que você achar, diga amém. Você que está aqui na internet, diga achei. João 17, eu quero que você vá no versículo 1. A minha versão é a versão NVI. Posso ler? Posso ler? A palavra de Deus diz: Jesus ora por si mesmo. O tema que colocou na minha versão diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Essa palavra precisa entrar no seu coração, porque você precisa entender que essa oração foi momentos antes de Jesus começar o seu caminho para a cruz. Esse foi dos últimos momentos da vida de Jesus. E quando Jesus, de maneira profética, entendia que chegou o tempo dele, ele faz essa oração. Ele olha para os céus e diz: Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Versículo 3 diz o seguinte: esta é a vida eterna. Preste bastante atenção ao que Jesus acabou de dizer. Esta é a vida eterna. E o que ele diz? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler mais uma vez este versículo. Jesus diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Senhor, essa é a tua palavra, ministra aos nossos corações. Eu oro para que de maneira poderosa o Senhor venha falar no coração de cada um, no momento específico que eles precisam ouvir essa palavra. Nós cremos que o Senhor é poderoso para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém. Abre seu bloco de notas agora, prepare o seu coração, se arrume na cadeira. Se você precisa se espreguiçar. Conhecendo a Deus. Jesus diz algo muito incrível aqui, gente. Jesus, de maneira que só ele poderia fazer, decide resumir em uma frase o que é a vida eterna. Eu não sei se em algum momento da sua vida você decidiu parar para pensar a respeito de eternidade. Você já fez isso? É o tipo de brisa que você precisa estar muito assim, aula de filosofia, assim, sabe? Algo muito etéreo, porque eternidade é algo que nos escapa à compreensão. É muito engraçado quando eu estudava há um tempo atrás a respeito de eternidade. Se você for entender como nós somos limitados na nossa ideia de tempo, o que nós sabemos a respeito da eternidade é basicamente partindo de negações. Quando nós falamos de Deus, nós não conseguimos entender Deus como simplesmente eterno. Nós chamamos Deus de atemporal, ou seja, ele não está preso no tempo.
Para Jesus não existe, para Deus não existe ontem, hoje, ele é eterno, sempre existiu e sempre irá existir. E quando nós paramos para pensar a respeito de eternidade, é algo difícil. Mas Jesus decide definir em uma frase. E Jesus diz que a vida eterna é algo muito simples. Que conheçam a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Conhecer a Deus. Eu desafio, se você gosta de riscar a sua Bíblia, eu amo marcar os textos, circule todas as vezes em que você vê algumas palavrinhas e você vai se surpreender com a ênfase que a Bíblia dá em alguns assuntos. Todas as vezes em que você ler a palavra orou, orar, oração, faça um círculo. Todas as vezes em que você encontrar a palavra jejum, circule ela. Você vai ver quantos círculos você vai fazer. E circule quantas vezes você vai ver a palavra conheçam, conhecer. E você vai ver a ênfase que a Bíblia vai te dar a respeito de você conhecer a Deus. Se você já foi em algum casamento, você sabe que geralmente as pessoas leem 1 Coríntios. Sim? O amor tudo espera, tudo suporta, o amor é perfeito, o amor não guarda rancor, o amor, todas aquelas frases bonitas a respeito de amor. Mas se você for ver no final desse texto, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele entende que é a respeito de Jesus que ele está falando, e ele fala o seguinte, porque por ora nós conhecemos em parte, e nós profetizamos, mas chegará o dia onde nós conheceremos plenamente, como eu sou plenamente conhecido. Um dos textos que eu geralmente comento aqui em pregações, que é um dos meus textos que mais colocam medo em mim, são palavras de Jesus que no último dia, quando ele fizer o grande julgamento, você precisa entender isso, conhecer Jesus. Hoje Jesus é o nosso intercessor. Vocês já sabiam disso? Intercessor, ou seja, Jesus intercede por você diante do Pai. E nós, como protestantes, acreditamos que esse é um ofício somente de Jesus. Por isso nós não cremos em oração aos santos. Nós cremos apenas em oração a Jesus, porque Ele está à direita do Pai e tem autoridade de falar por bem de você. Sabia que Jesus faz constantemente isso pela sua vida? E você dá trabalho, viu? Demais para Jesus. Jesus precisa ficar lá com o Pai, intercedendo por você. Mas quando fala a respeito do último dia, Jesus não vai vir para interceder, Ele vai vir para julgar. E nesse último dia de julgamento, a Bíblia diz que Jesus vai separar as ovelhas e dos cordeiros. Aqueles que obedeceram a Jesus, que viveram por Ele, e aqueles que não, que são separados para a condenação. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque eu não vos conheço. Um dos maiores textos mais lindos que você precisa entender, que a nossa maior paixão deve ser conhecer a Deus e prosseguir em te conhecer. Conhecer a Deus, gente, não é algo pequeno na Bíblia. Não é algo pequeno na Bíblia. Eu lembro uma pessoa que pegava muito meu pé a respeito de oração, falava assim, você não gosta de orar? Falava, acho difícil, então por que você quer ir para o céu? Não quer falar com Deus agora, vai querer falar com Ele na eternidade? Quantos já ouviram essa frase de que você só conhece uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal? Só eu conheci? É de Minas isso ou não? É todo canto, né? Quem aqui já ouviu isso? Que você só conhece uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela? Porque a gente coloca pouco sal na comida. Então até gastar 1 quilo de sal com alguém, você vai ter que passar muito tempo com ela. Se bem que tem algumas pessoas que o tempo passaria mais rápido, né? Que a mão é pesada no sal. Aí você come assim... Você só conhece alguém quando você convive com essa pessoa, sim ou não? Sim ou não? No casamento, cada vez mais você percebe que você conhece a pessoa. Você começa a conviver com ela. Talvez vocês sabem, essa é uma característica que as mulheres têm muito melhor do que nós homens, de desenvolver uma amizade ao ponto de, com olhos, elas conseguem conversar assim. Eu vi um negócio na internet muito engraçado, com 2 olhares aí fica a legenda, tipo, a pessoa olha assim,
Aí diz, nossa, você viu aquilo? Aí olha, dá uma olhada assim, nossa, nem acredito que ela está aqui. Aí dá uma outra olhada, eu falo assim, eu também, né? Tipo, só com olhos, sabe? Esse nível de intimidade que você tem com alguém de conversar com os olhos. Eu não sei vocês, eu não sei se tem um curso, não aprendi isso com o Marco no curso de noivos, mas eu com a Jéssica a gente conversou, eu falei, olha, a gente precisa ter um dialeto próprio, porque vai ter momentos, eu gosto de ficar em silêncio, assim, eu preciso te dar um sinal pra gente ter, pra eu saber que eu quero ir embora, entendeu? Aí eu falei com ela, você já jogou truco? Ela falou, não. Eu falei, que pena, vai aprender agora. Passar sinal, convivência com alguém, conversar, conhecer a Deus. Sabe o que é vida eterna? Conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e conhecer a Jesus, a quem Ele enviou. A respeito de conhecer quem Ele é. E a pergunta é essa, você conhece a Deus? Ou você tem informações sobre Ele? Você convive com Ele? Ou você frequenta o lugar onde as pessoas conhecem Ele? E hoje à noite eu quero falar com vocês a respeito, muito rápido, em uma passagem muito famosa na Bíblia, onde eu percebi que existem algumas pessoas que verdadeiramente não conhecem a Jesus profundamente. E eu quero que a gente tire alguns ensinamentos dessa passagem, pode ser? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Conhecendo a Deus. Uma passagem extremamente famosa, mas nós não vamos focar somente na mulher samaritana. Mas eu quero falar com vocês a respeito de conhecendo a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Pode ficar tranquilo que a gente não vai cantar Quero Conhecer Jesus do Vilas Boas. Eu sei que eu sempre peço essa música, vocês estão irritados. Obrigado, mas eu estou com tanta sede, estou bebendo bastante água, né? Eu percebi isso também. Muito obrigado. Todos já acharam João capítulo 4? Quero falar com vocês sobre algumas pessoas que parecem não conhecer a Deus. Versículo 1. João 4, versículo 1 diz o seguinte: os fariseus ouviram falar, repita comigo, ouviram falar, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Mas olha o versículo 2, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. O primeiro tipo de pessoa que eu quero falar com você está muito bem mostrado aqui nessa passagem pelos fariseus. A Bíblia diz que eles ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando muito mais pessoas do que João, que era conhecido já como João o Batista, que batizava as pessoas, um grande profeta da nação. Mas o versículo 2 diz que na verdade Jesus não batizava, mas os seus discípulos. E existe muito claro aqui pessoas que conhecem Jesus à distância. Conhecem Jesus à distância. Ouvem falar histórias, eu ouvi falar que fulano. Conhecer Jesus à distância. É a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje à noite. Nós vamos ver 3 casos. O primeiro caso nós vemos aqui da vida dos fariseus, que conheciam a Jesus, sabiam quem Jesus era, mas conheciam Ele à distância. Nós vemos muitos encontros que Jesus tem com os fariseus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Constantemente nós vemos Jesus falando com os fariseus, sendo interrogados por eles. Então nós vemos que eles tinham um certo tipo de relacionamento, mas ele era à distância. Eles tinham informações picadas de Jesus. Hoje em dia, talvez a gente venha se vangloriar da internet, nós temos Wi-Fi, às vezes você precisa roubar do seu vizinho, Deus te perdoa por isso, mas a internet, nós vemos que a notícia chega muito rápida, nós conhecemos notícias de pessoas tão longe de nós, não é verdade? E tão rápido, mas principalmente no contexto de Jesus, as informações iam como? De boca a boca, passando de um por um. E quando chegava em você a notícia, muito provavelmente ela chegou extremamente distorcida.
Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Vocês lembram da brincadeira? Alguém fala algo aqui, vai falando, e quando chega na última pessoa tem que dizer o que a primeira disse. E nunca chega certo, sim ou não? Ou seja, os fariseus tinham informações de Jesus picadas, eles conheciam a Jesus à distância. Tem informações, mas ainda assim não conhecem realmente. Eu não sei se parece tão distante, mas ainda assim hoje existem pessoas que conhecem Jesus, sabe como? À distância. Tem algumas informações sobre Deus, mas não são próximas dele. Ouvem falar histórias, ouvem pregações, e tudo que a pessoa conhece a respeito de Deus, ela conhece através da vida de outra pessoa. É através das pregações, ouvir falar, fulano disse, revelação para outra pessoa, que disse para quem, para o fulano, que Deus fez aquilo lá. Conhecem Jesus à distância. Será que você ainda hoje conhece Jesus à distância? Onde você tem um certo tipo de contato com Ele alguns domingos, mas é algo ainda muito longe do seu dia a dia. Não é como andar com Jesus todos os dias da sua semana, onde Jesus sabe aquilo que aconteceu no seu trabalho, onde Jesus está com você quando você está ensinando os seus filhos, onde todas as manhãs você conversa com Ele no seu carro, no ônibus indo para o trabalho, como se Jesus pudesse falar com você todos os dias. Ele não precisasse mais ficar enviando pessoas para falar com você, mas você perceberia a voz dele no mínimo sussurro, por convivência com ele. Eu creio que Deus quer desafiar você para andar mais perto dele. Sabe o que Jesus mais quer para você? É um tipo de convite que ele fez na Bíblia: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, venham comigo. É um convite para você andar mais perto de Jesus, ter Jesus mais perto da sua vida, para você parar de ser esse tipo de pessoa que ouve falar, mas ainda assim não tem uma experiência própria com Ele. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou pregando? Uma das frases que eu vi em uma pregação há muito tempo atrás e que marcou meu coração foi que distância cria distorção. Distância cria distorção. E eu lembro que o pregador, ele fez um exemplo. Ele usava óculos bem fundo, ele falava: quando eu olho a distância, as coisas ficam embaçadas. Eu não consigo ver direito. Já viu que com o passar do tempo você percebe que a mãe e o pai, quando começa a ler, ele começa a fazer assim, ó, que a vista vai ficando ruim? Distância cria distorção. É por isso, você precisa entender isso. É por isso que o mundo não realmente conhece quem Jesus é. É por isso que nós vemos tantos Jesus políticos de esquerda, nós vemos tantos Jesus políticos de direita, nós vemos tantos Jesus distorcidos, fragmentados, Jesus que apoia tipo de pecados que a Bíblia condena. Nós vemos tantas versões de Jesus, porque elas veem Jesus à distância, e ele vem um Jesus distorcido, mas ele veio para se revelar, ele se aproximou da criação para que nós víssemos quem ele é. A Bíblia diz que Jesus é a exatidão, a perfeita imagem do Deus invisível revelada a nós. E o convite é: vem comigo, caminha comigo, esteja do meu lado para você me ver por quem eu sou. Não mais pelo que as pessoas dizem, mas por quem eu sou e por quem eu me revelo a você. Eu já disse isso uma vez, eu achei muito incrível quando o Jair um dia foi lá em casa, a gente estava falando a respeito de Jesus, a respeito de Bíblia, textos difíceis de você entender, e geralmente as pessoas veem um Jesus distante, e quando olham o Antigo Testamento e passagens difíceis, e tiram coisas de contexto daquilo que Deus fez no Antigo Testamento, e criam um Deus completamente diferente daquilo que Ele é. E aí o Jair falou assim: cara, uma pessoa fez uma pergunta difícil. Aí eu falei: nossa, eu não sei como eu responderia aqui. Você falou. Eu falei: mandei ele ler a Bíblia e orar. Falei que Deus ia falar com ele. E eu lembro que ele foi embora da minha casa, eu falei com a Jéssica, cara, que pessoa inteligente.
Porque o que ele falou para mim, talvez ele nunca pensou, mas marcou a minha vida. De acreditar que Deus continua se revelando àqueles que o buscam. Deus continua falando com quem Ele quer. Deus continua mostrando o rosto dEle. Deus continua fazendo milagre. Deus continua curando infertilidade. Deus continua dando filhos para mães que não poderiam ter filhos. Deus continua entregando dinheiro no momento em que você precisava. Deus continua restaurando casamentos quebrados. Deus continua criando santidade na nossa juventude. Deus continua existindo, fiel, presente, falando. Ele não se calou no período intertestamentário. Deus não ficou em silêncio agora. Deus continua falando, levantando os seus profetas através do seu espírito. Deus usa tudo o que Ele precisar, mas Ele vai entrar no seu coração para que você entenda que você precisa dEle, não é ninguém sem Ele, precisa da presença dEle todos os dias da sua vida. Deus continua falando. Às vezes você diz assim, eu me sinto tão longe de Deus, eu acho que tem uma distância. Não foi Ele que se distanciou, foi você. O segundo, antes de passar para o segundo, eu acho interessante sempre falar isso. Quantos aqui me conheceram quando eu era bem pequenininho? Bem criança, né? A Josi sempre fala isso, que cuidou muito de mim, limpou muita fralda. Eu gosto disso porque mostra um pouco a respeito do meu testemunho, para que eu não possa mentir diante de vocês. Muitos de vocês conhecem a minha história, talvez você que está em casa, que entrou na igreja depois, não me conheceu desde cedo, mas eu nunca tive um interesse muito grande pela igreja, não gostava. Não era, simplesmente não era. Era quieto, na minha, não me abria, não falava. E depois de quando eu comecei a pregar, falei para vocês a respeito da minha aversão à igreja, eu simplesmente não gostava. Alguns discipuladores conseguiram trazer algo de mim, mas ainda assim eu estava dentro da igreja, meu pai pregando, mas ainda assim eu estava distante. Estar perto de Jesus não é uma proximidade de um culto. Estar perto de Jesus é estar com Ele de maneira espiritual. Você pode muito bem estar perto de onde Ele se manifesta e ainda assim estar extremamente longe dEle. A Bíblia diz isso, que muitas pessoas viram Jesus, viram os milagres que Ele fez, mas ainda assim não se converteram a Ele. É possível que um milagre de Deus passe bem do seu lado, ou te aperte a mão aqui nessa igreja, dando um graça e paz, e você não sabe o testemunho que Deus fez na vida de cada um aqui, das doenças, dos problemas, das mortes, dos falecimentos dessa igreja, mas que Deus deu prosperidade, deu força, milagres que você cumprimenta, mas ainda assim você continua distante dele. Somente quando um dia, finalmente, Deus se aproximou de mim e me convidou. E então eu parei de ouvir falar dos meus pais, do Deus que eles serviam. E Ele começou a ser o meu Deus. Essa é uma coisa que eu sempre falo para os jovens. E para todos também que já são um pouquinho mais velhos. A Bíblia mostra claramente que quando nós chegarmos no último dia, você não vai poder, diante de Jesus, ficar falando o que o seu pastor te disse. Ah, mas o meu pai, vai ser você e ele. Você não pode continuar vivendo na fé dos seus pais e continuar vindo na igreja por obrigação. Você vai ter que um dia chamar ele de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e o meu Deus. Meu Deus. A segunda pessoa que eu quero junto com você ver, que não conhecia realmente a Deus. Nós vemos que os fariseus, no versículo 1, ouviram falar que Jesus estava batizando, mas deixa claro que na verdade não era Jesus. Ou seja, tinham informações meio corretas, distorcidas, mas que não eram a realidade. E Deus está te chamando para você caminhar mais perto dele, sim ou não? E a segunda coisa que eu quero ver com você é na vida da mulher samaritana. Você está com a Bíblia aberta? João 4, eu quero que você vá no versículo 7. João 4, a partir do versículo 7. Todos já acharam? Diz o seguinte: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água,
Versículo 8: seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você estaria lhe pedindo e ele lhe teria dado água viva. Água viva. Primeiro tipo de pessoas são as pessoas que conhecem Jesus à distância. E o segundo tipo de pessoa, como a mulher samaritana, conhece Jesus baseado em experiências do passado. Baseado em experiências do passado. Experiências do passado. Aqui a Bíblia vai mostrar, através da frase dessa mulher, que ela fica chocada de que Jesus conversa com ela. Jesus, muito provavelmente, estava vestido de uma maneira característica de um judeu. E ela reconheceu isso, porque a Bíblia deixa claro que ela não conhecia Jesus. Mas ela fica chocada, como o Senhor, sendo um judeu, fala comigo que sou uma samaritana. E a Bíblia deixa nesse momento um rodapé bem claro inserido para deixar o entendimento de que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Um pouquinho de contexto para ser muito informativo, e eu sei que muitos aqui são versados na Bíblia, então eu não vou gastar muito tempo, mas só para deixar claro para todos entender. Essa mulher, com certeza, como todo o povo samaritano, é como se fosse um corintiano e palmeirense, corintiano e São Paulino, uma rixa, sabe? Que não se gosta, não se entende, mas talvez um pouquinho pior, tá bom? Algum exemplo a respeito de segregação racial, a respeito de racismo, onde existe uma desavença, as duas coisas não se conectam, não se dão bem, essa briga de etnias. Estão entendendo o exemplo que eu estou querendo pintar? Se você for ver por que teve essa racha, você vai perceber que durante muito tempo da história, o povo de Israel foi um povo unido. Quantos sabiam disso? Era um povo unido, principalmente nos reinados de Saul, Davi e Salomão. Quantos já ouviram esses nomes? Mas a Bíblia mostra que Salomão, filho de Davi, foi um ótimo rei, mas no final da sua vida passou por um momento de apostasia. Gostamos de crer que ele se arrependeu, mas ele desobedeceu e desagradou a Deus, de maneira que depois do filho de Salomão veio uma profecia da parte de Deus que existiria um racha no seu povo. Nós vemos um tipo de guerra civil acontecendo, e então o reino de Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Nós conhecemos o reino do norte como as 10 tribos como o reino de Israel, e as 2 tribos que ficaram para o sul como o reino de Judá. Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Eu anotei as datas para você entender. Essa divisão aconteceu aproximadamente em 930 a.C., tá ok? E durante muito tempo existiu essas guerras, e às vezes faziam as pazes e brigavam. E é nessa guerra social entre eles, mas era reino do norte e reino do sul, mas ainda assim não tinha muita divisão, tá ok? Mas quando veio o ano de 722, o reino do norte de Israel foi invadido e dominado pelo reino assírio. E o reino assírio era um reino muito violento. E o que aconteceu? Eles se espalharam por todos os cantos. Imagine uma invasão militar, de repente aqui na cidade de Jundiaí, e todos os jundiaenses se espalhando por todos os cantos, fugindo. E depois de mais algumas centenas de anos, em 586, o reino do sul também foi invadido, tá ok? Pelo reino da Babilônia. Pelo reino da Babilônia. Só que o reino da Babilônia fez algo diferente. Ele pegou o povo de Judá e levou cativo para a Babilônia. Quantos aqui sabem do cativeiro babilônico? As semanas de Daniel, as profecias, sim ou não? Então eles ficaram juntos. E depois, quando veio um outro reinado, o reino persa, ele autorizou para que o povo voltasse para a sua nação. E então se formou o povo de Israel, somente com essas 2 tribos. Por quê? A tribo do norte tinha se
espalhado. E aí o reino do sul, que no momento de Babilônia se arrependeu, se manteve fiel às suas tradições, continuaram fiéis a Deus, se arrependeram dos seus pecados, eles não consideravam os samaritanos israelitas. Porque eles tinham se casado com pessoas de outras etnias, outras tribos, outros povos. Então o povo de Israel, o povo de Judá, não considerava mais eles como israelitas reais e fiéis. Vocês entendem isso? E por isso eles não se davam bem. Geralmente vocês já leram muitas pessoas falando que Jesus disse que ele precisava passar por Samaria. Vocês já ouviram esse texto? Jesus falou assim: eu preciso passar por Samaria. Isso, só por isso era chocante, porque todo judeu que queria passar para a Galileia, ele ou ia pelo rio, ou ele ia pelo mar Mediterrâneo. Ele evitava passar pela Samaria, mas Jesus vai bem no meio. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa mulher, quando vê Jesus, o que ela fica baseada? Nas experiências que ela tem, com aquilo que ela sofre. E ela mede Jesus pelas experiências dela. Ela fala assim, Jesus se aproximando, fala assim: você é judeu, o que você quer comigo? E isso é um perigo muito grande quando você se relaciona com Jesus baseado nas suas experiências do passado. Porque você precisa tomar muito cuidado, que provavelmente você não vai conseguir perceber aquilo que Deus é e que Ele pode fazer no futuro na sua vida. Ah, mas em 1900 e bolinha aconteceu isso, que não sei o quê. Meu irmão, Deus, Ele continua sendo Deus hoje, e amanhã para Ele é algo completamente novo. Deus pode pegar uma história quebrada, distorcida, uma família rompida, e no futuro fazer algo muito poderoso e novo. Deus pode completamente romper a sua ligação com o passado e fazer uma nova história em você. Ah, mas meu pai, meu avô tinha problema com bebida, e meu bisavô com problema e veio para mim, eu sou assim, serei assim, morri assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Deus fala assim: não é assim comigo. Quando eu entro na história de alguém, eu faço algo novo, eu transformo as coisas, eu faço caminho no deserto, eu faço chuva no meio da sequidão, eu faço coisas novas. Muitas vezes você chega com o seu passado querendo mostrar para Deus. Deus fala assim: calma, meu filho, eu só queria te mostrar um pouquinho do que eu posso fazer no seu futuro. Você não pode ficar se prendendo àquilo que aconteceu, ou você nunca vai poder experimentar aquilo que Ele pode fazer. Essa mulher samaritana se prendeu às experiências do passado dela, e isso atrapalhou no conhecimento que ela tinha de Jesus bem na frente dela. Ali estava, você precisa entender, o epicentro de algumas religiões que já são mais de 2000 anos, e o número de pessoas que são afetadas pelos ensinamentos de Jesus. Você precisa entender isso, a figura dele está em tantas religiões, tantas coisas diferentes, mas estava no mínimo ali na frente dela, um homem que toda a humanidade não consegue esquecer, e que para nós que somos chamados filhos de Deus, Ele é a exatidão do Pai, Deus poderoso. Aquele homem estava na frente dela, e ela ficou presa às suas experiências do passado. Não faça isso. Deus, Ele quer mostrar um novo futuro que Ele tem para a sua vida, para a sua família. Deus pode fazer diferente. Você não precisa ficar apegado ao seu passado. Se você ofertar o seu presente hoje, Ele pode fazer um novo futuro. Amém? Se você ficar preso às suas experiências, você provavelmente pode perder o movimento de Deus. Posso dar um exemplo para vocês? Quem é que gosta de Bíblia? Fiquei feliz, algumas pessoas se manifestaram. Eu gosto quando... Uma pessoa que tentou deixar isso muito claro foi o escritor de Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, ele deixa isso muito claro. É uma correção para o povo hebreu. Muitos judeus não criam em Jesus.
Jesus, no começo do seu ministério, foi a uma sinagoga, pegou um texto profético, leu diante de todos e falou: olha, isso aqui está cumprindo na frente de vocês, essa profecia está se cumprindo, eu sou aquele que era esperado, sou eu. Bateu no peito e falou assim: sou eu. E muitas pessoas não creram nele. E o escritor de Hebreus tenta deixar isso muito claro. Ele falou: Deus falou conosco durante muito tempo através dos seus profetas. Mas ele diz: mas nesses últimos momentos, ele falou através do seu Filho. Deus sempre encontra novas maneiras de conversar conosco. A identidade dele, mas Eric, Deus nunca muda. Sim, a identidade de Deus nunca muda. Mas as manifestações que ele faz para nos alcançar são inúmeras. Uma das maiores crenças teológicas nós queremos em dispensacionalismo. Deus fez o quê? Deus falou pelos seus profetas, Ele usou a lei, usou o seu Filho. Deus agora usa o seu Espírito, continua usando a palavra. Deus usa sonhos, sim ou não? Visita pessoas em sonhos. Deus continua falando e se renovando para te alcançar. Por isso você não pode ficar preso a experiências e preferências, porque Deus gosta muito de ficar mudando. Deus gosta. Às vezes ele chamava um homem para pregar, às vezes ele chamava para consolar. Deus fazia muitas coisas, se revelava de muitas maneiras. Usou sarça, usou jumenta, usou profeta. E ainda hoje ele continua usando o seu Espírito para falar no seu coração. Hoje nós temos o Espírito Santo. Não é somente um profeta, porque o poder da palavra é: se eu estiver falando aqui em cima, mas algo dentro de você estiver confirmando a mensagem como verdadeira. Então não é o meu poder de pregação, mas é o poder de convencimento do Espírito Santo que faz isso. Amém? E para nós encerrarmos a nossa mensagem, nós vimos pessoas que conhecem Jesus ao quê? À distância. Pessoas que conhecem Jesus baseado nas suas experiências do passado. Porque Jesus diz: ah, menina, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo? Ah, se você conhecesse, você lhe estaria pedindo, e ele lhe teria dado água viva. Já pensou que você pode estar em um dos momentos mais importantes da sua vida, quando o próprio Deus está falando com você, e você deixar esse momento passar? Não faça isso. E o último, eu quero falar com você a respeito de pessoas. E nós vamos usar os discípulos. Os discípulos. Eu quero que você vá comigo. Continue em João 4, na mesma história. No versículo 27. Versículo 27. João 4, versículo 27. Quantos estão sendo edificados aí? Posso ler? Diz o seguinte a palavra de Deus a partir do versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, porque Jesus tinha acabado de se revelar para ela. Isso é incrível. Muitas vezes pessoas chegavam diante de Jesus: você é o Filho de Deus? Fala de maneira clara logo para a gente entender. E ele não fazia isso. Mas para essa mulher, que já estava lá para os milésimo casamento da vida dela, Jesus diz muito claro: sou eu que estou falando com você. E ela pegou, quando ela ouviu isso, ela deixou o cântaro dela, saiu correndo. E nesse momento os discípulos voltaram, tá bom? Vamos voltar para o texto. Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Versículo 34, disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. O primeiro tipo de pessoa que nós falamos são pessoas que conhecem Jesus à distância, sim ou não? E a segunda pessoa são pessoas que conhecem Jesus baseado nas experiências do passado. Mas a pergunta é, Marcelo, e os discípulos? Primeiro, eles estavam próximos de Jesus. Eles estavam lado a lado com ele, partindo pão, nas orações, nas viagens. Eles abandonaram tudo para estar lado a lado com Jesus todos os dias. Então eles tinham proximidade com Jesus. E vamos falar de experiências. Quem aqui não queria ser uma mosca rapidinho para ver Jesus fazendo alguns dos milagres que a gente vê na Bíblia? Ver como que foi a multiplicação dos pães para aquelas multidões. Ver como que Jesus curou as pessoas, encostando, falando, vendo. Os discípulos tinham experiências com Jesus. Então os discípulos estavam próximos e tinham experiências. Mas ainda assim, é ou não é que eles levavam um monte de puxão de orelha? Vocês já perceberam isso? Por quê? Se você estudar minuciosamente o Novo Testamento, você vai perceber que a maior parte das correções que Jesus fazia para os seus discípulos é porque eles não tinham um pensamento de reino, mas eles eram extremamente apegados às coisas terrenas. Eles eram extremamente, ainda assim, apegados a coisas terrenas. Às vezes, Jesus estava falando a respeito da eternidade. E eles entendiam que Jesus estava falando de fermento de pão. Jesus estava falando de coisas eternas. E eles não entendiam. E o terceiro tipo de coisa que eu quero conversar com você para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, para nós encerrarmos o nosso culto, são pessoas que conhecem a Jesus, têm uma certa comunhão com Ele, caminham, tem algumas experiências, mas ainda assim, são focadas e muito apegadas às suas próprias necessidades. Apegadas demais àquilo que é terreno, passageiro. Jesus várias vezes corrigiu seus discípulos. Vocês lembram quando Jesus estava no barco, dormindo, e veio uma grande tempestade? Sim ou não? E os discípulos ficaram com medo de morrer. E eles foram acordar Jesus, tirar satisfação. Jesus! Eu imagino a audácia de um ser humano para falar com o Filho de Deus. Eu entendo o tom de voz elevado. Você não tem coragem de levar o tom com seu pai e sua mãe, imagina com o Filho de Deus. Jesus! Não te interessa que a gente vai morrer? Você não liga pra gente? E Jesus calmamente sobe até o barco, vira para as ondas e fala, shh. E a Bíblia diz que o mar se acalma. Ele vira para os seus discípulos, com aquela cara de paisagem, calmo. Eu creio num Jesus tão sereno às vezes. Homens de pouca fé. Ou você vê em outro momento, quando os discípulos estão caminhando com Jesus, nós vemos que os samaritanos não se apegaram tanto à palavra num primeiro momento. E os discípulos de Jesus falam assim, Jesus, o Senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e queimar essa raça? Olha o tipo de discípulo que andava com Jesus. Tu quer, Jesus? Jesus, deixa que a gente ore e cai fogo do céu para queimar esse povo. O que Jesus fala? Vocês não estão entendendo o espírito que eu tenho. Ou então, quando Jesus estava e as criancinhas queriam se aproximar de Jesus, as criancinhas doidas para dar um abraço nele. Uma das coisas mais claras para você saber que Jesus era amável era as crianças gostar dele. E a Bíblia diz que os discípulos repreendiam. Menino, tira esse menino daqui, segura ele, pelo amor de Deus. É Jesus, ele está ocupado. Não encosta. Tipo segurança de exército, sabe? Não encosta. Aí o que Jesus faz? Pega a criancinha, coloca lá, se vocês não forem com uma dessas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele fala assim, deixa vir para mim os pequeninos. Mas provavelmente o que deixa mais claro para mim e para você, nos dois exemplos mais ápices que o Novo Testamento mostra a respeito da correção que Jesus tinha para os seus discípulos, que caminhavam com ele,
tinham as experiências com ele, mas ainda assim falhavam muitas vezes. Nós vemos quando Judas vende Jesus por 30 moedas, dinheiro. Ele troca Jesus por dinheiro. Às vezes a gente até vê, eu não sei qualquer coisa que tem um Malha Judas. Quando que tem? É um feriado isso? Não sei, né? Mas já viu que faz o Judas e malha lá? Não tem? Não é verdade? Sim ou não? Só eu vejo. Na Páscoa, que malha o Judas, não é verdade? Isso aí, ó. Mas quantas vezes nós não trocamos Jesus por coisas passageiras da mesma maneira? Jesus, não, vou trocar Jesus um tempo por ele, por um pouquinho de Netflix. Hoje quero descansar, despairar. Não, tem que orar. Não, eu preciso trabalhar. E quantas vezes nós trocamos Jesus por trabalho, trocamos Jesus por amigos, trocamos Jesus por rotina, trocamos Jesus por tantas coisas. Mas ninguém apanhava mais do que Pedro. Em um determinado momento, quando Jesus deixa muito claro que ele precisava ir para Jerusalém e sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, Pedro chama Jesus de lado e repreende Jesus. Fala assim: jamais, Jesus, acontecer isso com o Senhor, jamais. E Jesus diz para Pedro: Simão, arreda-te de mim, Satanás. Aí não é um Jesus mais sereno: Satanás, arreda-te para trás de mim, Satanás, porque você não tem a mentalidade dos céus, mas você só pensa naquilo que é terreno. Que grande missão que eu e você nós temos. Muitas vezes a gente passa tanto tempo orando para Deus: Deus, o que eu preciso fazer, para onde eu devo ir? Quando a Bíblia mostra que o nosso maior prazer deveria ser conhecer o Deus único e verdadeiro e Jesus, aquele que Ele enviou. E essa seria a nossa vida eterna. Então eu creio que Deus te chamou aqui, te conectou nessa mensagem para te desafiar. Que você deixe de conhecer Jesus à distância, em um telefone sem fio, que Ele precisa usar tantas pessoas quando Ele quer falar diretamente com você. Parar de conhecer Jesus com as suas experiências passadas, de como Ele fazia no seu tempo, ou como você sofreu e como era antes. E você abra os olhos para a profecia que o profeta disse: vejam, eis que estou fazendo algo novo. Será que vocês não percebem? E que também você não seja como aquela terra que recebe a palavra, recebe a semente, mas ela cresce ao redor de espinhos e ela vai crescendo com preocupações essa terra e é sufocada. Que você não seja muitas vezes como os discípulos que caminhavam com Jesus, se entendiam como aqueles que caminhavam com Ele, mas ainda assim eram tão apegados às coisas dessa terra e não entendiam que Jesus veio para nos dar uma liberdade depois dessa vida. É para você conhecer a Deus, porque a Bíblia mostra repetidas vezes que o que Ele mais quer é se revelar. Quero pedir que você se coloque de pé nesse momento, para nós orarmos juntos. A equipe de louvor pode subir para nos conduzir em mais uma música, mas eu quero que você que se colocou de pé, preste atenção aqui. Só por um momento. Como eu disse, eu creio de todo o meu ser de que Deus continua falando. Deus continua muito presente, se revelando a nós. Deus continua falando. E Reinaldo, como você deve saber, às vezes não é que Deus não está falando, a gente não consegue ouvir. Veio o terremoto, veio o fogo, veio o furacão e o vento forte, mas Deus não estava nele. Mas então veio um vento suave, uma brisa, um sussurro.
E Deus falou. Talvez hoje foi a noite que Deus escolheu para falar com você mais uma vez. Te despertar para algo muito importante. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo. O único verdadeiro Deus e Jesus quem Ele enviou. É você conhecer a Deus. Porque pode acreditar, não em mim, mas na palavra, que um dia nós iremos estar diante dele como um juiz. E naquele dia será definido a resposta a respeito da nossa vida eterna. E a pergunta é, o que nós iremos ouvir? Então quero dar alguns momentos para você fechar os seus olhos. A equipe de louvor vai ministrar uma canção, mas eu quero que você ore. Fale com Deus. Se você sente a necessidade de se arrepender, faça isso. Se você precisa pedir perdão porque você não tem se entregado totalmente a uma leitura constante da palavra, a momentos diários de oração com Deus, se entregar única e exclusivamente a Ele, e você precisa reconhecer isso, eu quero que você se arrependa. Se arrependa. Não existe nenhum pecado que não seja confessado, que não é perdoado por Deus. O que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, em uma loucura de amor e uma demonstração poderosa do que Ele tinha, era se entregar por você e mostrar o quanto Ele nos ama. E o que Jesus fez quando Ele ressuscitou aquele terceiro dia, foi mostrar que existe vida e somente vida nele. Então quero que você feche seus olhos, você pode começar a orar, a equipe de louvor vai nos conduzir em oração. Se entregue, se entregue. Se você quiser vir até aqui à frente, se você precisar chorar, se você precisar externar, faça isso, mas não fique indiferente nesse momento. Tu és um bom Pai, quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, eu sou amado por Ti, é quem eu sou. É quem eu sou, Senhor, se é quem revela, eu Pai. sou, Tu és um bom Pai, é quem Tu Nós te pedimos és, perdão, Deus, por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, Pai. quem Tu és, eu sou amado por Ti. Oh, mostra-nos o quão poderoso é a Tua mão, Deus. Oh, Senhor Jesus. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo